Vamos lá, com bastante frequência, pergunto assim, ó, Edwards, qual que é o imóvel que eu tenho que investir neste nível? Qual é o imóvel que eu devo começar? É a pergunta talvez que eu mais recebo. Ah, Edwards, eu nunca investi nisso, é um tipo de público que chega bastante. Então eu pensei em fazer um vídeo um pouco diferente até do habitual, é fazer níveis de investimento. Por onde você deve começar? E talvez para onde, qual que deva ser seu próximo passo, pensando em níveis, tá? Por tipos de imóveis e depois a gente pode pensar em tipos de leilão. Vamos começar primeiro com tipos de imóveis, tá? Qual é o imóvel número 1 que você deve começar? Não investiu nada. Então é o Tier 1. Cara, é o tipo de imóvel de classe C, apartamento popular. Esse tipo de imóvel ele precisa ser sua escolha. Eduardo, mas você só fala desse tipo de apartamento. Cara, esse é o tipo de imóvel que a gente investe até hoje. É o nosso core business, vamos dizer assim. 90% de todos os imóveis que a gente tem tá nessa categoria. Se for em questão de valor de mercado, diminui, obviamente, porque outros imóveis têm muito mais valor. Mas em compensação, esse é a maior quantidade, sem dúvida. Eduardo, por que você indica este tipo de imóvel para começar? O motivo é simples, tá? Ele está relacionado primeiro à facilidade. Pensa assim, ó. Quando uma construtora ela foi pensar num projeto, ela foi estruturar aquele projeto, vamos vender a ciência, sabe? Ela fez um estudo de viabilidade. Não quer dizer que isso, de alguma forma, tira o seu trabalho de ter que ir lá verificar. Mas boa parte do trabalho já foi feito. Então, a construtora, ela já viu uma viabilidade naquela cidade, ela já viu uma viabilidade naquela região, ela já viu ali a área relacionada a tudo isso, então já fica mais fácil. Segundo motivo do porquê esse tipo de apartamento, esse tipo de imóvel é mais fácil, é porque na hora de você, beleza, você comprou o imóvel. Fazer a análise desse imóvel é relativamente simples, porque você tem uma grande quantidade de imóveis similares, então você consegue ter comparativos de preço, por exemplo. Você pega, um imóvel desse tipo apartamento é 39 metros quadrados, geralmente com uma garagem. Existem no bairro, às vezes, outros imóveis parecidos. Na cidade, outras dezenas, talvez centenas de imóveis. Então isso facilita você ter um comparativo de preço. Na hora de você avaliar o preço de mercado, isso faz diferença. Você está comparando banana com banana. É mais fácil. Não, esse daqui ó, de 39 metros quadrados nesse bairro custa tanto. Esse daqui de 39 metros quadrados no outro bairro custa tanto. Tá, tem uma diferença. Fica fácil você comparar. Um terceiro motivo que eu considero talvez o mais importante dessa categoria é a facilidade de você ter vamos dizer assim, a colocação desse imóvel de volta no mercado. Então pensa comigo assim, ó, quando você compra um imóvel, inevitavelmente você vai fazer a desocupação, mas depois você vai ter que fazer uma breve reforma. Usualmente você vai ter que pintar o apartamento, talvez trocar alguma coisinha ou outra ali. Esse tipo de imóvel facilita demais porque o tipo de reforma inerente a ele é simples. Você vai ter que fazer uma pintura, então você vai contratar algum pintor, algum pedreiro, algum prestador de serviço que pinte. Você vai ter que comprar lata de tinta. Talvez você tenha que comprar algumas luminárias, alguma coisa do tipo. Então perceba, é muito mais simples. É basicamente você fazer comparativo de preço. Olha só, fulano, você cobra quanto? Ciclano, você cobra quanto? Sei lá, outra pessoa, você cobra quanto? Lata de tinta, aqui custa tanto, aqui custa tanto, aqui custa tanto. É fácil de você fazer. É muito mais simplificado que você pegar outros imóveis que na tier list vai estar mais à frente, beleza? O quarto e último ponto, que eu considero que esse imóvel tem que ser o seu motivo inicial, é o caso de desocupação. Desocupação, por definição, não é uma coisa difícil. Na maioria dos casos não é. Existem várias facilidades, várias simplificações. Porém, quando você tem a figura ali de um apartamento, facilita demais. Então você vai ter uma certa junção. Primeiro, a pessoa que está ali, ela geralmente não tem um conhecimento jurídico muito amplo. Isso facilita você. Se você tiver um mínimo de conhecimento, essa pessoa já vai estar, vamos dizer assim,
em maus lençóis, porque você consegue ali ter uma conversa, uma trucada, vamos dizer assim, melhor. Segundo, a margem de negociação é mais fácil. Exatamente porque a pessoa muitas vezes ela está um tanto quanto desesperada, você não precisa gastar tanto assim. Ela vai aceitar. E terceiro, é o caso de que o fato de ser um apartamento, a pessoa não tem o controle do ambiente. Muita gente tem medo na hora de arrematar um imóvel, de chegar lá e a pessoa que está morando dentro começar a marretar a parede. Cara, no momento que isso acontecer, vai chegar alguém lá reclamando. Não tem como. Percebe que você ter essa arrematação como a sua primeira faz muito sentido. Então, imóvel de nível 1 que você deveria comprar é esse tipo aí. Vamos passar aqui por uma próxima categoria. Não gosto tanto, mas tem gente que gosta. Pode fazer algum sentido. E eu considero ela relativamente fácil, tá? Que são as salas comerciais de pequeno e médio porte. Eu diria que ela está numa categoria 2, porque você investir em salas comerciais, em qualquer ponto comercial, exige de você uma certa familiaridade com o momento do mercado. Porque pensa assim, ó, imóvel residencial, ele vai ter uma desvantagem competitiva do ponto de vista de rentabilidade. Você vai receber menos aluguel, isso é um fato. Porém, ele é mais perene. Geralmente os contratos são de 30 meses. Geralmente a pessoa que vai alugar o seu imóvel, ela vai ficar lá por pelo menos 12 a 2 anos. 12 meses a 2 anos. Dificilmente ela fica menos do que isso. Então é mais estável. Uma sala comercial, por outro lado, ela muda muito de acordo com como está a economia. Então é inevitável você ter que ter essa visão. Do ponto de vista de reforma é muito simples, porque geralmente é uma sala comercial, não tem muito o que fazer, principalmente salas comerciais pequenas, do tipo escritório. Do ponto de vista de desocupação, também costuma ser simples, é às vezes até mais simples que a residencial. Então todos esses casos facilitam. A única desvantagem perto do apartamento popular é que tem essa dificuldade ali de você visualizar melhor. Edward, você gosta de investir em sala comercial? Não, não gosto, exatamente por conta desse ponto aí, da parte econômica, de ser muito instável, e a gente opta sempre por fazer alavancagem. Então eu não posso me dar ao luxo de ter um imóvel muito tempo desocupado. Esse é um problema. Beleza? Nível 3, que é o que eu considero ali os imóveis de mais alto padrão. Por incrível que pareça, eu considero imóvel de padrão um nível alto padrão. Dependendo de onde você tá, isso nem é tão alto padrão assim, mas eu diria que são imóveis ali de 800 até até ao infinito, vamos dizer assim. Geralmente, o que é o limite de imóvel que eu já arrematei, sendo um único imóvel, né, uma única unidade, vamos dizer assim, que foi de 3 milhões e meio. Esses tipos de imóveis, eles têm ali sim uma certa dificuldade do ponto de vista que o outro lado, ele tem um conhecimento maior jurídico, ele tem dinheiro. Geralmente ele não tem capacidade para você pagar parcela, mas ele tem capacidade para pagar um advogado. Geralmente é a empresa dele, são pessoas que são empresárias, então às vezes já tem advogado, já, enfim. Desocupação é sempre mais difícil, tá? Os acordos são mais complicados. Você fazer ali uma precificação também não é tão simples, dependendo do lugar, porque casas de alto padrão não são padronizadas em sua maioria. Então você não tem tanto comparativo. É óbvio que naquele condomínio você sabe, ó, uma casa de 250, de 300 metros quadrados custa tanto, então essa vai custar tanto. Você consegue ter essa noção, mas não é tão padronizado. As reformas não são tão simples, porque é inevitável. Você compra um imóvel de alto padrão, você precisa sim ter uma boa reforma, porque a pessoa não vai querer comprar um imóvel para fazer as coisas. Por que eu considero essa categoria ali?
numa Tier 3, é porque geralmente, se a gente estiver falando aqui do estado de São Paulo, em várias cidades, ali de 800 mil até seus 1,5 milhão, você vai pegar apartamentos. Apartamentos de mais médio para alto padrão. Então, eles acabam tendo ali uma certa facilidade, por serem unidades parecidas no comparativo de preço, mas a reforma vai te obrigar um pouquinho mais de desenvoltura. Além do preço, obviamente, mas eu nem estou considerando aqui o preço como um fator de ir para o próximo nível, mas é o nível de dificuldade em si, beleza? Passado isso, eu considero aí você entrar na categoria de classe média. A categoria 4, que eu considero, tem gente que gosta muito dessa categoria. Eu acho uma categoria boa, mas é uma categoria difícil de você investir, que são casas de classe média. Edwards, por que você acha difícil isso? Porque assim, ó, usualmente, você vai encontrar essas casas, elas estão em algumas regiões muito bem localizadas, só que muitas das vezes são casas antigas. Vamos dizer aí que é uma casa que você vai pagar no leilão na faixa de seus 300 mil. É uma casa que vale ali no mercado hoje, se eu fosse vender, algo em torno de 500 a 600 mil. Porém, ela não vende. E eu vou te explicar o porquê. Por que ela não vende? São casas de pelo menos 20 anos atrás. Em sua maioria, toda a estrutura da casa está formado nos moldes antigos. Fachada antiga, por dentro antigo, revestimento antigo. Então, quando você compra um imóvel desse, você tem uma missão de revitalizar esse imóvel. Você vai não simplesmente fazer uma reforma de vou colocar as coisas no lugar, eu vou reestruturar essa casa. Então você vai derrubar alguma parede para fazer ali uma sala, eu esqueci o nome, que você junta sala com cozinha, de repente você faz uma ilha na cozinha, você muda a fachada para deixar aquelas caixa de sapato. Você vai mudar uma série de coisas que vai ter que verificar se isso vai fazer sentido no valor de mercado. Geralmente quem é especializado nessa categoria, os caras eles vão pegar um imóvel de 300, que hoje seria vendido por 500, mas que quase ninguém compra. Só que ele vai fazer uma reforma, vai gastar seus 50 mil e vai transformar esse imóvel agora em um imóvel posicionado em 700, 800 mil. Muito melhor do que era antes. A lucratividade dessa categoria é muito boa, só que a dificuldade de se investir nela está em você ter um bom controle na parte da reforma e uma boa visão para saber o que pode ser mudado e o que de fato altera o valor do imóvel. Não é toda reforma que muda o valor de imóvel. Não é simplesmente, eu vou colocar uma ilha aqui e o imóvel vai ficar mais caro. Não é assim que funciona. Você precisa ter uma boa noção para isso. Por isso que eu considero essa uma categoria muito difícil de investir. Então, seria ali um próximo passo. É uma chance, é uma parte muito boa de você conseguir muito resultado, só que você tem que ter um controle muito bom de mão de obra, de reforma. Então você tem que ter pessoas qualificadas, você tem que ter uma lista de contato boa, você tem que saber cobrar, você tem que saber comprar os melhores materiais, porque você tem que fazer uma reforma econômica e ao mesmo tempo aumentar muito o valor. Então você tem que ter uma boa visão de mercado para isso. Não é fácil fazer isso. Passando desse nível, eu consideraria todo tipo de investimento fora do comum. A gente colocaria aí galpões, prédios inteiros, salas comerciais de alto padrão, que eu diria que é, na verdade, lajes comerciais. Todo esse tipo de investimento eu colocaria junto ali numa classe 5. Por quê? Porque tem uma série de fatores que você precisa olhar caso a caso, não tem como fugir. Que é o quê? Você precisa entender bem dos ciclos de mercado. As desocupações, nesses casos, em sua maioria, são fáceis de fazer, porém, reforma precisa ser bem feita, às vezes adaptado a um possível cliente para você alugar. Por exemplo, eu tenho uma cliente lá em Curitiba, em que ela, para poder conseguir alugar bem o imóvel dela, ela transformou a sala comercial dela, ela tinha 3 salas comerciais, era sala comercial pequena. Ela fez uma reforma, transformou 3 salas pequenas em uma grande, em uma média, né? E por que ela fez isso? Porque ela já tinha o contato de uma pessoa
daqueles bancos digitais que estava interessado em alugar a sala. Então ela já preparou todo o ambiente para aquilo. Ela tem uma experiência considerável nesse mercado, então isso faz toda a diferença. Então não é qualquer pessoa que conseguiria fazer isso. Você pegar ali lajes comerciais como um todo, você pegar ali grandes prédios comerciais, o potencial de lucro é muito bom, mas é uma série de fatores envolvidos. Há um tempo atrás, a gente participou de uma compra de uma torre inteira. Se não me engano, eram 38 ou 43 apartamentos, eu estou na dúvida. Acho que era 38. 38 apartamentos numa única torre. Edwards, é simples, é só ter o dinheiro. Não é tão simples assim. Porque ia ter uma série de documentações que precisava ser regulamentadas, matrícula precisaria ser individualizada, alguns problemas com antigos investidores precisariam ser resolvidos. Então, percebe, é um tipo de investimento ótimo, pra você ter ideia. O apartamento que valia no mercado na região 350 mil, estava saindo por unidade 120. Excelente lucratividade. Mas teria um baita de um trabalho burocrático para frente. Isso faz parte do processo. Então, você precisa entender disso. Então, eu consideraria aí um dos níveis mais difíceis. Agora, uma coisa que muita gente pergunta, eu não coloquei nenhuma dessas listas de propósito, porque eu considero uma coisa diferente. E você precisa enxergar isso dessa forma. Investimento do tipo Airbnb, Edwards, é simples? Cara, depende muito. Existem tipos de Airbnb muito simples, mas existem tipos de Airbnb mais complexos. Edwards, em que sentido são os simples? Os simples são os óbvios. Se você, que não tem experiência nenhuma em investimento imobiliário, consegue enxergar que ali é um bom lugar para você fazer um Airbnb, e você está certo, muito provavelmente este é um lugar óbvio. Então seria fácil de investir. Mas qual que é o problema do óbvio? O problema do óbvio é que qualquer pessoa faria isso. Então deixa de ter uma grande oportunidade ali. Geralmente você vai pagar muito caro. Ah, mas eu vou rentabilizar muito. Você vai ter uma boa porcentagem, porém, na verdade você vai ter um bom valor mensal ali de aluguel, porém, você vai ter que pagar muito para isso. Então, às vezes não vale a pena. Mas Airbnbs óbvios são em pontos turísticos já extremamente consolidados, próximo a universidades, coisas desse tipo. Tem alguns Airbnbs que não são tão óbvios, que acabam se tornando ali mais difíceis, porém pode ser uma boa vantagem. Você ter ali próximo a uma grande empresa que tem uma necessidade de trazer gente, por exemplo, aqui na minha cidade tem alguma empresa relacionada à Petrobras. Eles trazem gente do Rio de Janeiro constantemente. Então a gente tem algumas unidades residenciais que constantemente são procurados por essas pessoas. Os caras vão ficar 6 meses, 8 meses, às vezes 12 meses. Eles não vão ficar mais tempo que isso. Então eles vão ficar na empresa. O que eles preferem? Ficar próximo à empresa. Então acaba tendo isso. Você ter uma oportunidade como essa é um tipo de Airbnb, uma oportunidade bem diferenciada. Edwards, mas o cara vai ficar 8 meses, ele vai te alugar como Airbnb? Não, a gente pode fazer um preço diferenciado. Um pouco maior do que seria um aluguel normal, mas um pouco menor do que seria um Airbnb. Para ele é ótimo. Então você ter oportunidades como essa acaba sendo um pouco mais difícil de você enxergar, mas é uma boa oportunidade. Por que a categoria está diferente? Eu considero o Airbnb em si como um trabalho distinto. E, Edwards, como assim um trabalho distinto? Você tem que entender que o tempo todo que a gente fala de imóvel aqui, de investimento imobiliário, eu estou pensando que o imóvel é o próprio investimento. O Airbnb é um outro tipo de trabalho que usa como ferramenta o imóvel. Ele vai se valorizar? Vai. Mas existe um trabalho por trás de Airbnb. Edwards, você faz? Não faço. Por que você acha que é ruim? Não, não é porque eu acho que é ruim. Eu confesso que hoje não temos tempo suficiente para fazer. Então eu considero uma categoria diferente, eu não colocaria ela nessa escala, vamos dizer, de dificuldade. O que depois do tipo de imóvel eu consideraria são os tipos de leilão. Há uma lista bem rápida, que é o quê? Cara, comece sempre que possível pelo leilão extrajudicial. Preferencialmente da Caixa. Edwards, por que isso? Porque tem muita informação fácil.
Existem corretores credenciados querendo te ajudar, existem milhares de pessoas no Instagram querendo te ajudar, milhares de vídeos no YouTube falando sobre. Então, leilões extrajudiciais são bem mais simples. A concorrência também é maior, mas em compensação é bem mais simples. Você vai encontrar a maior parte da Tier 1, da Tier 2 nesse leilão extrajudicial da Caixa. À medida que você for passando, aí você pode ir para outros extrajudiciais, depois por último você vai para o judicial. Exige uma demanda maior de trabalho, não é que é difícil, mas exige uma demanda maior de trabalho, maior de experiência e depende de outros profissionais, como advogado, por exemplo. Então é importante você seguir essa cadeia, que isso vai fazer muito mais sentido a longo prazo. Agora eu tenho 2 recados para você. Se você quer encontrar esses imóveis de forma fácil, aqui embaixo tem um arremata aí, um link, mais de 40 mil imóveis disponíveis com desconto para você com inteligência artificial para te ajudar a analisar imóvel. Segundo recado, se você quer entender um pouco mais sobre esse mundo, para ter certeza se é isso que você quer, para entender como você faz uma arrematação, para começar neste mundo sem pagar rios de dinheiro, por isso, cara, aqui embaixo, por menos de R$ 100 você vai pegar mais de 6 horas de conteúdo que com o objetivo é você aprender a arrematar um imóvel de leilão da Caixa. Fechado? Link tá na descrição.